Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gênesis Araújo. Estou muito feliz de iniciar essa jornada com vocês nessa disciplina de educação especial e inclusiva. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema na perspectiva da educação infantil. Hoje também, né, vai ser a nossa primeira aula da pós-graduação em educação infantil, alfabetização e letramento. Nós já tivemos um primeiro momento presencial, mas essa disciplina, ela vai ter esse formato, né? Porém, é importante ressaltar que essa é a única disciplina onde nós iremos ter esse formato virtual. As demais, disciplinas, elas vão acontecer em formato presencial, né? No polo da Faculdade Biosapiens, em Ubajara. Então, eu espero encontrar vocês pessoalmente, é, em Ubajara, juntamente com o Samuel e a Mariana. Então, nós vamos iniciar essa nossa aula falando do nosso objetivo, do objetivo dessa disciplina, né? Então, o objetivo dessa disciplina, mais do que conhecer leis e metodologias sobre a educação inclusiva, educação especial, é desenvolver um olhar crítico e um olhar sensível sobre a inclusão, né? É poder compreender, né, qual é o nosso papel enquanto educadores, né, nesse processo. Então, vamos começar refletindo sobre uma frase. Quero que vocês olhem aqui na tela comigo. Ser diferente é o que nos torna únicos. Essa frase ela destaca a importância da diversidade e da individualidade na sociedade e principalmente na educação. Então, cada criança aprende de um jeito, né? Cada criança é única, cada criança tem seu próprio ritmo e cada criança ela vai enfrentar desafios diferentes. E é extremamente importante nós entendermos essa diversidade, né? E entender que essa diversidade ela vem enriquecer o ambiente escolar. Na educação infantil, valorizar as diferenças é essencial para garantir que todas as crianças elas tenham as oportunidades iguais de aprendizado, né? Um ambiente inclusivo ele vem fortalecer e ele vem também favorecer o desenvolvimento da empatia, do respeito e da cooperação. Então vamos refletir juntos. Como é que nós podemos, na prática, tornar as nossas salas de aulas mais inclusivas? E o que é que nós podemos fazer para que todas as crianças elas se sintam acolhidas? Bom, para responder a essa pergunta, nós vamos falar sobre empatia. E aí eu vou passar para a próxima frase. Se coloque no lugar do outro, né? A inclusão ela é empática, então a empatia ela significa sentir e compreender o que o outro sente, né? Na educação especial inclusiva, isso significa ir além das diferenças, né? E enxergar as potencialidades de cada um. Um professor empático, né? Ele vem adaptar tanto as suas estratégias, enquanto recursos, enquanto metodologias, mas principalmente ele vem com uma postura acolhedora e respeitosa. De nada adianta eu trazer metodologias ativas, né? Eu trazer diversos recursos aí para a minha sala de aula se eu não tenho essa postura acolhedora e respeitosa. Então, a educação especial e inclusiva, ela parte desse princípio, né? Do acolhimento, do respeito, da empatia. Por isso é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro. É importante também nos perguntarmos como é que a empatia ela pode transformar nossa forma de ensino, né? De que maneira podemos praticar a empatia no dia a dia dos nossos alunos. Isso nós iremos responder ao longo dessa aula de hoje. Eu quero também que vocês pensem em algo. Como é que a sociedade enxergava lá no passado as pessoas com deficiência, né? Será que sempre tivemos escolas inclusivas e acessíveis para todos? Bom, a educação especial e inclusiva, ela mostra que nem sempre as pessoas com deficiência tiveram seus direitos respeitados. Durante muito tempo,
essas pessoas, elas foram vistas como incapazes de aprender e por isso elas ficavam à margem da sociedade, sem acesso à educação. No Brasil, por muitos anos, a educação especial ela foi tratada apenas como uma forma de assistencialismo, sem garantir a essas pessoas o direito de frequentar uma escola regular, né? O direito de se desenvolver plenamente. Mas essa realidade mudou e a luta por uma educação inclusiva ela continua, mas ela garante avanços importantes. Por isso ela precisa, nós precisamos continuar avançando, nós precisamos de contínuas políticas públicas que venham aí implementar leis, né, que venham trazer e garantir, né, uma educação de qualidade e uma educação inclusiva para todos. E hoje nós vamos entender melhor essa trajetória, né? Como foi que surgiu a educação especial, quais foram os desafios enfrentados e como chegamos ao modelo de inclusão que temos hoje. Então, vamos juntos explorar essa história, e vamos refletir sobre a importância, né, de uma escola para todos. Bom, vamos falar dessa trajetória, a gente precisa entender. O século passado, os séculos passados, a gente vai voltar ali para a Idade Média. A Idade Média ela vai acontecer lá do século V ao século XV. No século XVI, né, a gente já inicia a Idade Moderna. É quando as pessoas saem ali do campo, na Idade Média, né? Sai do campo, começa a ir para as cidades, começa a desenvolver ali é, os ambientes de indústrias, começa a ter avanços, né? A gente começa a ter também algumas revoluções, aí vem a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, as monarquias começam a cair, então é aí quando surge a educação especial. E ela surge por quê, né? Nessa época, as pessoas elas acreditavam que a Igreja Católica ela tinha a verdade absoluta. Então, o que a Igreja Católica falava era tido como essa verdade absoluta, era a norma, né, que se seguia. A Bíblia, né, e os preceitos da Igreja Católica, eles eram as normas de conduta da sociedade de então. E aí a Bíblia dizia o quê? Lá no Antigo Testamento, que quando a pessoa cometia um pecado, um delito grave, um erro, ela ia ser punida. E ela ia ser punida nas gerações dela, nas futuras gerações. Aí dizia, na primeira, na segunda, na terceira e até na quarta geração. Então, quando a pessoa, quando a criança, ela nascia com deficiência, ela era considerada o fruto de um pecado, né, de um delito, era um castigo de Deus. E isso era tido como uma vergonha, como uma humilhação. Então, geralmente, essas famílias escondiam essas pessoas, né? Colocavam essas pessoas com deficiência num quartinho escondido, muitas vezes lá no fundo da propriedade, para que as pessoas, né, da sociedade ali não vissem e a família não passasse essa vergonha. Então, essas pessoas elas eram tidas como incapazes de aprender, como incapazes em todos os sentidos, né? Muitas vezes eram tidos não era nem gente, né? Frases que a gente pode encontrar em algumas leituras aí dessa época. Bom, e aí o primeiro desafio foi pensar, né, que essas pessoas elas poderiam sim aprender, que elas sim teriam capacidade de aprender. Isso partiu de filósofos, teólogos, né, professores, de médicos que começaram a questionar esses conceitos antigos, né? E eles falaram, né, a gente precisa entender, a gente precisa fazer um experimento. E aí eles começaram a fazer um experimento com algumas pessoas deficientes e começaram a perceber que essas pessoas elas tinham capacidade de aprender, tinham suas limitações, mas tinham capacidade de aprender. E aí, né, eles acreditaram nessas possibilidades educacionais e eles acreditaram, né, que essas pessoas não eram incapazes. Foi um desafio, né? E no Brasil a gente vai ver isso aqui lá em 1854, né? Quando Dom Pedro recebe um amigo em sua casa, Dom Pedro II, e esse amigo fala para ele que tem um filho cego e esse filho dele estudou em uma escola para cegos na França, né? E que esse filho aprendeu, né? Aprendeu música, aprendeu a ler usando recursos e o Dom Pedro achou isso muito interessante, porque, como eu falei, né?
esse período aí do século XVI, a monarquia estava caindo. Então, Dom Pedro II estava com medo de perder a monarquia do Brasil, né? O Brasil deixar de ser uma, um país, uma nação com regime monárquico, a ser um regime federativo, que veio a ser depois, né? Aí ele, para ganhar, né, o público, ele também pensou em trazer essa novidade dessa escola para cegos. E ele fundou, em 1854, essa escola para cegos. Hoje, essa escola para cegos tornou-se o Instituto Benjamin Constant. Inclusive, esse instituto, ele também é uma secretaria do MEC, né? Então, ele, ali no MEC tem aí várias secretarias e tem essa secretaria exclusiva aí para pensar na inclusão para cegos. Então, no Brasil começou aí. Só que no Brasil, a verdadeira mudança, ela veio acontecer muitos anos depois. Quando Dom Pedro, ele cria uma escola para cegos, né? Ele também é intimado a criar uma escola para surdos. Então, muitas famílias, principalmente famílias ricas, começaram a questionar: bom, e os surdos? Aí ele cria uma escola para surdos. E no MEC, nós também temos uma secretaria exclusiva para se pensar e trazer estratégias e possibilidades para as pessoas com surdez. Então, é, essas iniciativas de Dom Pedro, elas ainda continuam hoje, né? Essas escolas, elas continuam ativas e elas foram implementadas em outros estados e aí depois ela veio a ser implementada a partir do MEC, do Ministério da Educação, como uma política, né, pública e também como uma secretaria. Então, existem secretarias para pensar nessa parte da inclusão e da acessibilidade. Vamos falando dessa mudança no Brasil, né? A gente vai pensar que essa mudança ela realmente veio começar a partir da Constituição de 1988, que veio garantir uma educação para todas as crianças e jovens, independente de sua condição. A partir disso, foram surgindo políticas públicas para assegurar o direito à educação inclusiva. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre essas políticas, essas leis, mas é importante a gente falar que depois da Constituição de 1988, que vem trazer ali do seu artigo 208 ao 214, é essa parte específica para a educação. Então, nós vamos ter, a partir disso aí, a LDB, Constituição 1988, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1996. Bom, acompanha aí comigo. A educação especial, inicialmente estruturada como uma proposta paralela ao ensino regular, ao sistema de ensino regular. Então, apesar da Constituição ela trazer essa garantia, né, de educação para todos, então a gente já começa a pensar na educação inclusiva. Apesar do Dom Pedro ter criado essas escolas específicas, né, para as pessoas cegas, as pessoas surdas, a gente tem que pensar que essa educação ainda não era incluída no sistema regular. Então, havia uma separação entre pessoas com deficiência, estudando em instituições separadas, e pessoas que não tinham deficiência, estudando em outras instituições. Então, não havia uma junção, existia, na verdade, uma segregação, né, na educação. Bom, então, é, a gente vai pensar. Isso aí era uma educação especializada, como nós temos hoje, ou era uma segregação? Inclusive, eu já falei, né? Era uma segregação, era uma forma de segregar, né? Vamos fazer um exercício rápido. Pense comigo. Eu vou mostrar aqui um quadro para vocês. Pense comigo. E me respondam aí nos comentários do YouTube. O que é que vocês entendem por exclusão, segregação, integração e inclusão? Bom, agora vamos esclarecer. Exclusão, né? É quando o aluno com deficiência ele não tem acesso à escola. Então, a gente vai pensar lá no século XVI. Os alunos, as pessoas com deficiência, eles não tinham acesso à escola. Inclusive, eles eram considerados pessoas incapazes de aprender.
Aí a gente depois vai ter uma segregação, é quando começa a entender, né, que as pessoas elas têm sim capacidade de aprender. As pessoas com deficiências, elas podem aprender, mas elas são colocadas em escolas separadas, segrega, separa. Então a gente vai pensar aí na escola de cegos, na escola de surdos, e a gente vai pensar na nossa realidade. Eu vou colocar um exemplo da escola onde eu estudei o ensino médio, o ensino fundamental e o ensino médio. Essa escola era uma escola estadual e essa escola tinha um quartinho separado, né, onde era colocado as pessoas com deficiência. E nessa escola, né, na cidade de Tianguá, nessa escola havia uma criança que era muito especial, muito querida, muito amada na cidade, o Naná. E essa criança depois se tornou um adulto, né? Inclusive ele já faleceu. E aí, esse espaço, essa salinha lá escondida, lá no fundo da quadra da escola, que era uma sala de aula especial, especializada para as pessoas com deficiência, a gente começou a ser chamada pelos alunos de sala ou ou o espaço do Naná. Hoje, na cidade de Tianguá, nós temos uma política pública municipal que vem trazer benefícios, né, para a, as pessoas com deficiência, né, especialmente para as pessoas com síndrome de Down, em homenagem a esse rapaz, né, o Naná. Então, olha aí como já se trazia, né, essa questão da educação especial, mas de uma forma, né, que ainda era segregada, né, ainda excluía as pessoas ali da sala de aula regular. É importante a gente pensar nisso, né? E aí a gente vai ver o que é a integração, né? Que a integração é quando a pessoa com deficiência, ela começa a frequentar a escola regular, né? Ela começa a estar em sala de aula junto com pessoas que não têm deficiência, né? Esse é o apoio. Porém, a gente vai pensar nessa integração, né? É muito interessante e é importante que as crianças com deficiência, elas tenham ali o ensino regular junto com as crianças que não têm deficiência. Porém, gente, a integração ela ainda não é adequada, né? Porque ela ainda não vem trazer recursos, ela só coloca as crianças ali. E aí surgem várias problemáticas, né? O professor da sala regular está preparado, né, para essa situação? Ele conhece os recursos adequados? Ele vai saber fazer um plano é, individual para o aluno, um plano de desenvolvimento individual, um PDI para o aluno, né? Ele vai ter habilidade de trabalhar metodologias que possam, né, favorecer o aprendizado desse aluno com deficiência. Bom, quando começou essa integração, isso ainda não acontecia, a gente ainda não tinha essa formação especializada, um AE, por exemplo, e aí isso se tornou um grande problema. E aí vem o que a gente chama de inclusão, que é quando a escola ela se adapta ao aluno, né? Não é o aluno que tem que se adaptar à escola, é a escola que tem que se adaptar ao aluno. Entendendo, né, a diferença dessas palavrinhas que são tão importantes na educação inclusiva, a gente começa a entender por que que paramos de falar educação especial e hoje a gente fala educação inclusiva, né? Porque a educação especial, ela, de alguma forma, ela segrega, ela integra, né? E na educação inclusiva ela inclui, né? E ela inclui todo mundo. E aí, quando a gente fala de inclusão, a gente não fala só da pessoa com deficiência, a gente vem falar da pessoa negra, né? Da pessoa que tem, a pessoa, por exemplo, que participa de alguma religião, e aí eu vou colocar como exemplo para vocês, que as pessoas testemunham de Jeová, né? Isso veio de um estudo recente, onde foi descoberto que no ensino médio, nas escolas de ensino médio, né, a gente vai ter as pessoas das religiões, da religião, na verdade, do testemunho de Jeová, sendo alvos de preconceito, né, de bullying, muito mais do que as pessoas de etnias, né, seja ela
de etnia, seja ela negra, seja ela indígena. Então, a gente vai ter um grande aumento aí nos últimos anos de preconceito, né, em relação às pessoas dessa religião. E aí, gente, quando a gente fala em inclusão, é inclusão mesmo, é incluir todo mundo, é incluir a pessoa LGBT, é incluir o negro, é incluir o índio, é incluir o pobre, é incluir todas as pessoas, né, com suas especificidades, né, é fazer aquilo que nós falamos lá no início, é ser empáticos, é acolher, e aí a gente vai ver aqui nesse quadrinho que muitas vezes o que que a escola fazia? Ela tirava essas pessoas de sala de aula, ou depois ela trazia para a escola, mas ela separava das demais pessoas, ou ela colocava ali dentro da sala de aula, a gente vai ver na parte da integração, mas essas pessoas, elas não tinham, né, nenhum tipo de adaptação. Então, elas não tinham a mesma condição de aprender das demais. E a inclusão não, ela vai trazer recursos, metodologias, que possam, né, integrar todo mundo e todo mundo possam aprender e aprender com qualidade. Aprender, desenvolver suas capacidades e ser incluído. Então, a inclusão, né, é o que todos nós queremos. Todos queremos ser incluídos. Então, nós, como professores, vamos trabalhar isso, né, no dia a dia nas nossas salas de aulas. Hoje, né, existem as leis que amparam, né, as pessoas com deficiência, existem recursos, né, que vêm aí para as escolas. Então, hoje nós estamos muito mais preparados. Porém, é importante que todos vocês, todos nós, professores, estejam sempre ali, nos capacitando, né? Essa formação continuada, ela é importante. E nesse processo da educação inclusiva, ela é essencial. Então, até recomendo, né, que quem puder, continue fazendo suas especializações, suas pós-graduações e façam uma nessa área da educação inclusiva. Ah, mas eu não quero trabalhar na sala do AEE, eu não quero trabalhar junto com a equipe multifuncional, né? Eu quero ser professora do ensino regular. Mas no ensino regular, você vai ter as crianças, né? Com deficiência, com transtornos, e você vai ter que lidar com diversas situações que é muito complicado. Então, faça uma pós em educação inclusiva, ou faça uma psicopedagogia, isso vai ajudar muito. Vamos acompanhar aqui comigo a leitura. Lutar por inclusão educacional ganhou força na década de 1960, impulsionada pelos movimentos sociais em defesa dos direitos humanos. Então, a gente vai entender que depois, né, que os direitos humanos eles passou a ser acolhido, né, pela comunidade mundial. Então, isso veio agregado a muitas outras possibilidades, muitos direitos fundamentais. Um desses direitos fundamentais é a educação. Bom, importante, né, quando a gente vem falar de leis e legislações, né, eu já falei da Constituição Federal, é importante nós entendermos, né, que existe um marco ali nas leis, né, em determinado assunto ali tem um marco. Então, o marco das leis na educação inclusiva é a Declaração de Salamanca, né? Esse é foi um congresso, né, que foi feito na Espanha em 1994. Então, muitas pessoas na cidade de Salamanca ali estudando, tentando trazer melhorias para a área educacional, né, começaram a pensar e a discutir a educação inclusiva. Então, esse documento internacional, né, que afirma a educação inclusiva, ele traz a garantia de um aprendizado para todos. E aí a gente vai ver aqui na tela: educar todas as pessoas, educação inclusiva, plataformas de infoprodutores, sistemas educacionais que respeitem as diferenças de qualquer ordem, garantir a convivência na diversidade, né? E que as escolas sejam comunidades responsáveis pelo sucesso e inclusive, né, responsáveis pela inclusão ali de todos. E aí a gente fala em inclusão, a gente também tem que pensar na inclusão, não só do nosso aluno, mas também da família, né? Acolher a família, trazer a família para perto, né, da escola, porque a partir daí a gente consegue realmente transformar, né, a educação nesse espaço de acolhimento.
Educação inclusiva, o ensino mais democrático, diverso e rico, em que todos os estudantes são bem-vindos. Essa é uma frase muito interessante. Mas a frase que está aqui embaixo, né, ensinar tudo a todos, eu gosto ainda mais. Essa frase é do Comênios. Comênios, ele era um filósofo, né? Ele também era um teólogo, ele era professor, e ele começou a falar, né, de que precisava ensinar todo mundo, porque na época ele era da Idade Moderna, da Idade Média e Idade Moderna, ele era ali daquele meio termo, e na época só os ricos aprendiam, né? Ele é um daqueles estudiosos que começou a falar, não, a pessoa com deficiência, ela não é incapaz de aprender, ela sim tem capacidade de aprender, mas ele lutou por uma educação para todos, não apenas, né, para as pessoas com deficiência, mas aí ele veio pensar também nos pobres, né, as pessoas menos favorecidas, e ele vinha lutar, né, para que o Estado ele pudesse assumir, né, essa rédea da educação e ser responsabilidade do Estado educar todos e dar uma educação de qualidade. E aí a gente hoje, né, tem essa garantia na nossa Constituição Federal, nas nossas leis, e a gente, lá em 1800 e pouco, esse estudioso já falava sobre isso. É importante, né, buscar entender, buscar ler mais sobre o Comênios. Comênios escreveu vários livros falando sobre a educação e o que ele falava lá ainda perpetua hoje. O que ele falava lá ainda é muito atual hoje, tá? Então, você que é da área da educação tem sempre que estar, né, se capacitando, buscando novos conhecimentos, mas buscando também entender e interpretar esses autores clássicos. Escolas como espaço para a efetivação dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que a escola, né, é o primeiro lugar de direito para todos. Então, onde é que você tem o primeiro acesso aos direitos? Na escola. Muitas vezes na escola onde você vai chegar ali na escola e vai ser percebido, né, que aquela criança tem ali uma deficiência, um transtorno. Então, a partir daí, né, ela começa a ser direcionada, né? A gente sabe da delicadeza que é fazer isso, mas ela começa a ser direcionada a buscar os seus direitos. Ah, a criança chegou, aí observou-se que ela, né, passa por alguma situação de maltrato, e aí a escola aciona o conselho tutelar, e o conselho tutelar vai verificar a situação ali da família dessas pessoas. Então, é ali, né, onde na escola, onde nós vamos ter essa primeira garantia de direitos, lá dos nossos direitos humanos. É, Passando aqui, para a gente ver um quadro, que eu acho que é muito importante, né? A gente vai falar de equidade, equidade e liberdade. Bom, o que é mais interessante? A gente dá a igualdade para todos, ou a equidade ou a liberdade? A gente vê que a igualdade, ela nem sempre ela é justa, porque cada um vai ter suas diferenças. E aí, a minha diferença, né, ela não vai ser igual à do demais, então não vai ser justo, né? Quando a gente fala em equidade, aí já não é mais a igualdade, a equidade, é quando a gente vai tentar dar condições para aquela pessoa igual às outras pessoas. E também isso não é justo. E a liberdade é quando realmente a gente tira as barreiras, né, e torna ali algo acessível para todos. Então, a educação inclusiva, ela é uma educação que promove a liberdade, certo? Ela promove, além da igualdade, da equidade, ela vem promover a liberdade. Bom, eu vou passando aqui para a gente falar sobre os marcos legais da educação. Já que eu comecei aqui a falar, né, sobre a questão das leis, então a gente tem que entender também que os direitos humanos foi muito importante, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Muito importante, né, para o avanço, né, da educação inclusiva. Mas, voltando aqui no tempo, né? No Brasil, a gente vai ter a Escola para Cegos em 1854, a gente vai ter a Escola para Surdos em 1857, que era algo ainda muito segregado,
mas já era alguma forma de inclusão. E aí nós vamos ter, em 1998, um estatuto, na verdade, 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Que garantiu o direito à educação para todas as crianças e adolescentes. Nós falamos aqui também, né, já da Declaração de Salamanca, de 1994, e aí a gente vai ter também, em 1991, né, a lei para os deficientes, tá? Essa lei recentemente foi atualizada. Nós vamos ter a Lei de Diretrizes e Bases, né, a LDB. é, a LDB, ela atualmente, né, ela está integrada com o Plano Nacional de Educação, com a Base Nacional Curricular, que é a BNCC. Então, ela vai estar integrada com outras políticas públicas, né? E aí nós vamos ter também o plano de fortalecimento, né, para a Política Nacional de Educação Especial. Então, a gente vai ter no Brasil hoje uma política, né, nacional à educação especial. E aí, em 2023, né, lá em novembro de 2023, foi reformulado esse plano para que pudesse trazer mais investimento, formação de professores, investimento em infraestrutura e em tecnologias assistivas, né? Bom, ainda nesses marcos legais, a gente tem que dar ali, né, atenção para a pessoa com deficiência em âmbito de lei. A gente tinha lá aquela lei em 1991, e aí em 2020, e 2011, na verdade, né, foi criado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites, né, que vem investir na formação de professores e infraestruturas para a inclusão nas escolas e também nas universidades. E nós vamos ter, em 2015, uma Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, né, que tornou obrigatória a inclusão escolar e proibiu cobranças extras para alunos com deficiência nas escolas particulares. Você ia lá, né, matriculava o seu filho e o filho era deficiente, você tinha que pagar algo a mais, né, para garantir que essa pessoa tivesse um cuidador específico, que ela tivesse alguns recursos que era necessário. A gente vai ter outras leis, o jovem aprendiz, por exemplo, é uma lei de inclusão, né? Porque a criança ou o adolescente, ele sai da escola e termina o ensino médio, ele não consegue emprego, porque ele não tem é, experiência. Mas como ele vai ter experiência se ele não teve oportunidade? Então, o jovem aprendiz é uma lei que ela é uma lei de inclusão e que ela começa a partir do ensino médio. A gente vai ter, né, outros decretos, a gente vai ter, inclusive, a lei de cotas, que vão estar aí, né, também ali no rol das leis, né, da educação inclusiva. E também vamos ter a sala de recursos, né? A gente vai ter aí é, a lei, né, do atendimento educacional especializado, o AEE, né? E aí a gente vai garantir sala de recursos multifuncionais ou centro de atendimentos aí nas escolas. Outra lei importante é a lei sociais e raciais, né? Que a gente vai ter, que foi lá de 2012. E também em 2015 a gente vai ter o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lembrando que a partir de 2015 a pessoa com deficiência passou a ser chamada pessoa com deficiência, porque até então se chamava pessoa portadora de deficiência. Porém, ninguém porta, né, a sua deficiência. Eu não pego a minha deficiência, coloco aqui embaixo do braço e saio caminhando com a minha deficiência. Então, eu não porto a deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência. Então, foram as próprias pessoas com deficiência, né, que vieram lutar aí, né, por seus direitos, né, para garantir aí, né, que elas pudessem ser chamadas assim. É uma forma de reconhecermos que elas têm deficiência e que nós precisamos lutar pelo direito delas, né? Garantir em nível de educação, uma educação de qualidade inclusiva. Falando vamos passar aqui para a gente falar do AEE, né? Então, deixa eu procurar aqui, o AEE. Então, o atendimento educacional especializado, o AEE, ele é um serviço fundamental na inclusão escolar, né? Ele vem oferecer suporte aos alunos com deficiência,
né? Utilizando recursos e estratégias que complementam o ensino regular. Aí a gente vai ter o profissional do AE, que atua identificando as necessidades de cada aluno, né? E desenvolvendo materiais e também metodologias para facilitar seu aprendizado ali, né? Então, o profissional do AE, ele também, né, vai ter ali no espaço da escola onde ele vai atuar, uma sala de recursos multifuncionais, que é esse espaço dentro da escola com materiais e tecnologias assistivas, né, para auxiliar os estudantes. Então, o AE é muito importante, né? Eu vou passando aqui para a gente poder falar sobre é, o papel do professor na inclusão, né? Vamos ler aqui. O professor é fundamental, sendo mediador entre estudantes e seu aprendizado, né? Cabe a eles atender às necessidades de cada aluno e desenvolver um plano de ação personalizado para eles. Então, quando eu falei que muitas vezes na sala de aula regular o professor não está preparado, né, para adaptar ali os seus recursos, para desenvolver metodologias ali para aquele aluno e também, né, em fazer o PDI, o Plano de Desenvolvimento Individualizado ali para aquele aluno. Esse profissional do AE na sua escola, né, ou na sua rede de ensino aí do município que você trabalha, ele vai garantir isso. Então, eu tenho um aluno, na verdade, muitas vezes eu tenho muitos alunos, né, eu conheci uma professora que relatou que ela tinha 8 alunos especiais que faz parte da educação especializada, da educação inclusiva em sua sala de aula. Então, eram 8 alunos com deficiência ou com transtorno que ela precisava é, assistir. E era muito difícil para ela. Então, ela recorreu ali na cidade que ela atua, né, ao professor do AE, e esse professor foi trazer recursos, né, e ajudar ela a desenvolver esse PDI. Muitas vezes esse profissional não vai estar em todas as escolas. O ideal é que ele esteja em todas as escolas. Mas no município vai ter escolas, né? Que vai ter esses profissionais, que vai ter essas salas, e ele pode fazer essa mobilidade em outras escolas, né? Prestar esse serviço, esse atendimento. Então, os desafios, né? E os caminhos para a inclusão, eles são muitos, né? E apesar, né, dos avanços, ainda existem muitos desafios. E um deles, gente, é a formação de professores, né, para atuar na inclusão. É a adaptação curricular, é a infraestrutura que não é adequada. E é essencial que esse debate sobre esses desafios eles continuem e que as políticas públicas elas sejam fortalecidas para garantir a educação de qualidade para todos. Eu gostaria de concluir essa aula, né, falando, né, que a inclusão é um direito de todos e deve ser um compromisso de toda a sociedade, mas principalmente um compromisso nosso como docentes, como professores, né? A trajetória da educação especial, inclusive, ela mostra que já aconteceram muitos avanços mesmo. A gente viu aqui, né? Mas ainda há muito o que fazer. Bom, é, para nos especializarmos ainda mais sobre esse tema, é importante, né, continuar essa formação continuada. Eu já falei, procurar uma pós voltada na área, onde vocês vão aprender a desenvolver algumas metodologias e recursos. Porém, hoje é uma introdução, né, da nossa pós-graduação, e nós iremos ter algumas disciplinas aqui ao longo da pós que vão também abordar esse tema aí com outro teor. Eu vou parar de transmitir e eu vou buscar aqui apresentar algumas disciplinas da nossa pós-graduação que vão trabalhar também um pouco dessa educação inclusiva. É, vou mostrar aqui para vocês, né? Nós vamos, ao longo dessa pós, né?
ter algumas disciplinas que são muito importantes. Vamos ter psicologia do desenvolvimento do aprendizado. É muito importante essa disciplina para a educação infantil, né? Mas ela também é muito importante para a educação inclusiva. Então, a gente vai abordar ainda sobre isso. Essa disciplina ela vai ser relacionada por uma psicóloga que trabalha em escolas e trabalha com é, o desenvolvimento da aprendizagem. Nós vamos também trabalhar desenvolvimento psicomotor. A professora dessa disciplina será a professora Maria Lúcia, né, que é psicopedagoga, uma psicopedagoga conhecida da região, né? Hoje, atualmente, ela é diretora da escola IET de Tianguá. Nós vamos também ter algumas disciplinas que eu acredito que todas essas disciplinas nós iremos trabalhar algo de educação inclusiva, tá? Então, a gente ainda vai abordar sobre esse tema quando formos falar de currículos na educação infantil. A gente também vai falar do currículo adaptado. Vamos falar um pouquinho sobre o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno. E também, né, na aula de desenvolvimento psicomotor, né, na aula de arte e linguagem e ludicidade, nós vamos estar trabalhando alguns recursos. Nós vamos, junto com a professora Maria Lúcia, aprender a construir, a partir de materiais recicláveis, alguns recursos, né, que vão ser favoráveis aí para a nossa educação infantil. E aí a gente vai, né, quando eu falar da educação infantil, pensar aí no berçário, no maternal, a gente vai pensar também, né, em todas as etapas da educação infantil, né? Bom, por hoje nós vamos finalizar aqui a nossa aula, né? Como ela é uma aula virtual, a gente acaba se limitando um pouco no tempo, mas a gente vai ainda abordar alguns pontos que nós falamos aqui em outras aulas. Então, é, eu gostaria de dizer para vocês que eu realmente me sinto muito contente em poder estar aqui contribuindo com o aprendizado de vocês, né? E espero nos encontrarmos aí em Ubajara, né? Eu sei que a maioria dos alunos são de Ubajara e a gente vai juntos, né, construir muito conhecimento, né? Vamos aprender muito. E deixar aqui um abraço, né? E desejar um ótimo feriado para todos.